E aí, pessoal da BETV, Arnold na área, eu falei que ia voltar, estou aqui novamente, graças a vocês, é claro. Hoje, cara, eu trouxe uma pessoa especial, as pessoas das que eu tenho maior apreço pelo conhecimento que tem e por como domina alguns assuntos que são muito interessantes e que vocês me questionam muito, tá? Desde quando eu apareci no canal até hoje, me rola diversos directs perguntando sobre, por exemplo, ciclos, sobre coisas desse tipo. E eu sempre empurro, né? Sempre passo a bola para ele e para outras pessoas. Então eu quero apresentar para vocês hoje Adam Abbas, que está aqui comigo hoje. Salve, galera, tudo certo? Ele vai contar um pouco do currículo dele, de como funciona o trabalho dele, e a gente vai dar algumas ideias esclarecedoras. Por quê? Porque a pessoa simplesmente olha para um cara grande e fala, pô, tudo é droga, tudo é bomba e tal, com bomba é fácil isso e aquilo. Então a gente quer, de alguma forma, tratar do assunto de forma consciente, tá? Como existe uma frase aí que é atribuída a Martin Luther King, mas eu não sei se realmente é, que fala que o que me incomoda, né, mais ou menos assim, não é o grito dos maus, né, mas o silêncio dos bons. Então, por isso, eu tenho referência de gente que trata do assunto com responsabilidade e com conhecimento a fundo. Porque é isso, quando a pessoa chega lá e me pergunta, pô, Arnold, mas o que você toma? Como é que tá? Isso, aquilo. Cara, todos eles tiveram a resposta. Falou, meu, segue esse cara, vai estudar, vai conhecer sobre o assunto para depois você decidir. Mas por mim, de forma alguma, eu vou te influenciar ao uso de nada, tá? Então é isso, é conhecimento, tá? Então assim, a gente tá aqui para passar um pouco de conhecimento. Vou pedir para o Adam agora se apresentar, falar sobre o currículo dele, o que ele é, como ele trabalha, tá? Para que vocês conheçam o cara e aí depois passem a acompanhar e ter conhecimento sobre o assunto, cara. Porque o problema não é simplesmente o uso em si. O problema é você usar e não saber o que você está fazendo, tá? Então, Adam, passo a palavra aí para você se apresentar, falar da sua formação, de como funciona o seu trabalho. Beleza. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, gente. Fico muito feliz com esse tipo de convite. Cada vez mais eu me sinto lisonjeado por hoje poder estar discutindo melhor sobre esse tipo de assunto que é bem assim sombrio, né? Na maior parte dos casos, as pessoas têm medo de falar, têm um pouco de vergonha de falar sobre, mas eu acho que trazer ciência para esse nosso campo hoje é a chave para poder desmistificar preconceitos que sempre circundaram o fisiculturismo, e não somente o fisiculturismo, mas só que outros esportes também. Bom, então um pouquinho sobre mim, né? Na verdade, minha primeira formação, eu sou biólogo, né? Eu me formei em biologia na Unesp de Rio Preto. Depois dessa graduação, trabalhei um pouco com evolução, processo de evolução molecular. Eu vim fazer meu mestrado aqui em São Paulo, aqui na Universidade de São Paulo. Trabalhei com genética molecular e evolução humana, e ao final disso eu resolvi trabalhar um pouco mais com a parte biomédica, né, que sempre me atraiu bastante, e fui cursar farmácia. Eu estou em processo agora de graduação, já finalizando. Eu entrego meu TCC agora ainda esse ano, já com alguns projetos de artigos a serem publicados, e justamente trabalhando com esteroides. O foco do meu trabalho hoje é justamente avaliar, do ponto de vista molecular, como que essas moléculas, né, elas se ligam ao receptor e como que elas podem produzir os efeitos que nós já conhecemos, certo? Então, o que diferencia uma da outra? Por que algumas podem produzir certos efeitos e outras não? O que esperar quando você faz a administração de cada uma delas? Hoje é o foco do meu trabalho, né? Além disso, eu atuo hoje como preparador de atletas, né? A gente já tem na equipe aí acumulado alguns bons títulos, nível internacional inclusive. Estamos com uma série de atletas competindo agora o próximo Arnold Classic. Temos alguns atletas competindo também a próxima NPC, que vai estrear aqui no Brasil. Então, eu me sinto muito agraciado com tudo que eu vim conquistando nesses últimos tempos, e melhor ainda com relação a trazer essa luz para o nosso meio. Então, pessoal, para mim é um dos maiores conhecedores sobre o assunto, se não o maior, tá?
Então, assim, por isso eu queria, assim, tirar só... A gente não vai dar muita coisa tão técnica, mas eu vou falar sobre algumas coisas só para você ver que um cara como esse, que tem o conhecimento, né, para você ver como se porta determinadas questões, como eu respondo. Porque as pessoas vêm para mim e falam assim, ah, com bomba é fácil. E aí, Adam, com bomba é fácil? Pô, cara, se fosse, né, a gente tinha caras de 120 quilos andando na rua com, sei lá, com uma certa facilidade, né? E não é bem a nossa realidade, não é verdade? Verdade. Se a gente for parar para pensar, né, tem até estudos estatísticos que mostram isso, a maior parte da população hoje, entre 18 até 30 anos, já fez uso de algum recurso ergogênico, né? E nem por isso nós temos caras como nosso amigo Arnold aqui caminhando pela rua, não é verdade? Verdade. E aí a gente vê o seguinte, as pessoas antigamente, eu sou de um tempo, Adam, que a gente olhava para alguém na academia e a gente realmente sabia, falava, pô, esse cara faz uso de recurso ergogênico. Sim. Em alguns casos você olhava e falava, mano, deve ser em alta quantidade, isso, aquilo e tal. Hoje a gente vê muito comum aquele cara que a gente sabe tudo que ele toma e você olha e você fala, mano, pra onde que vai isso, cara? Porque o shape não chega, não vem. E aí o negócio a gente sabe que, pô, gera um vício, existe um impacto psicológico muito grande. Por isso, gente, que eu quero falar. Eu quero falar porque, assim, o negócio não é simples assim. Não, tomou, vai ficar monstro, como teve um doutor aí que falou que você tomaria, ficaria sentado na frente da televisão e ganharia 6 quilos de massa magra, né? Então, assim, até hoje eu não sei de onde o cara tirou um negócio desse. Quem dera, entendeu? Né? Então, assim, por quê? Porque, cara, forma consciente de você tratar sobre o assunto, tá? Porque, é como eu falo, se você não tem instrução, de alguma forma você vai fazer porque viu alguém fazer, porque isso, aquilo e tal. Então, o que a gente quer colocar um ponto de vista de que, assim, existe o recurso, agora você tem que ter o conhecimento para aquilo. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para o Adam. Eu comecei a treinar ontem. Hoje eu vou começar a usar hormônio. Eu vou ter muito benefício com isso? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, cara, eu acho que assim, o máximo que você vai ter de benefício no primeiro momento, você vai se sentir mais confiante, que é um dos impactos que o hormônio produz, né? Até porque é da natureza dele produzir esse tipo de sensação. Sim. Talvez tenha uma melhora na tua libido no começo. Exato. Né? Exato. E depois não é bem por aí, mas via de regra, meu amigo, o que você está fazendo é uma agressão ao seu organismo. Porque assim, a pessoa não tem nem receptores para aquilo? Não, não é nem isso, cara. A questão é, ela não tem estrutura para poder responder aquilo. Então o que acontece? Hoje a gente tem vários estudos que mostram que as vias de crescimento muscular, né, elas são muito além do que somente o uso de hormônios. Então a gente tem aí questão de sinalização de treinamento, a própria sinalização com o alimento, efeitos de epigenética. Não vem ao caso a gente entrar tão profundo nisso. Sim, sim. Mas o que a gente sabe é que a contribuição dos hormônios, sejam eles de natureza esteroide, seja eles de natureza peptídica, né, ela é apenas parte do processo. Com certeza ela é parte do processo. A gente sabe que existe, né, no esporte de alto rendimento existe. Entretanto, né, para o indivíduo iniciante, ela é quase irrelevante. Ela é quase irrelevante, não tem tanto significado quanto teria, por exemplo, para um atleta que já atingiu o seu máximo, né? Atingiu o seu platô, e a partir daqui ele vai ter que fazer o uso de um certo recurso para poder maximizar sua performance. O que seria, digamos que seria mais consciente, o ideal, digamos assim. Sim, o ideal sempre é que você inicie o processo sem que você tenha esse tipo de abordagem, para você criar uma determinada estrutura, para que você tenha o máximo do seu desenvolvimento. A própria questão do estímulo de treinamento vai aumentar o número de receptores no seu organismo, e aí é como se você estivesse fazendo um priming, como se você estivesse preparando o seu organismo para poder receber aquela nova abordagem. Agora, você já iniciar com uma abordagem que o seu organismo não tem nem, como é que eu posso dizer assim, estrutura para poder trabalhar, exceção que a gente conhece de alguns super atletas que, quando a gente olha a pessoa e fala, rapaz, imagina no dia que esse cara usar alguma coisa, né? Na grande população não é assim que funciona. Eu estou te fazendo esse questionamento por duas razões. Assim, uma delas é de você ver júniors muito bom que a gente conhece. Sim. Júniors muito bom. E outra questão é o seguinte, a gente vê caras aí declarados naturais como, por exemplo, o Obina, que apareceu agora recentemente no canal, certo?
O cara tem uma estrutura tal, mano, eu não vou duvidar do que o cara fala, isso, aquilo. Porém, você vê que, assim, existe a possibilidade de o cara crescer sem nada. Existe alguém que, assim, um fator genético, porque, por exemplo, muitos avaliam a questão genética por quê? Pelo desenvolvimento. Sim. Mas não é bem assim. Não. A questão genética é pela questão da resposta que o cara tem, de como ele aguenta aquilo. Se a gente for trabalhar com a questão da genética, a gente tem que pensar então em duas abordagens. Primeiro, a da resposta, né? E também a capacidade de lidar com os colaterais. Sim. Certo? Porque, assim, via de regra, a gente vai ter colateral com o uso do medicamento, ainda mais em doses elevadas, certo? Aquilo que foge da TRT, né, que é a abordagem do anti-aging, né, que hoje tem uma linha da medicina que trabalha com isso. Mas assim, que você falou a questão dos júniors, por exemplo, né? Eu acredito que a maior parte desses júniors, top júniors que a gente tem hoje, né? Eles têm uma genética diferenciada, principalmente para poder lidar com esse tipo de colaterais, né? E ao mesmo tempo produzir uma boa resposta anabólica, né? Entretanto, a gente sabe que existem aí muitos atletas de longa data que desenvolveram físicos também assim extremos, com doses baixas, mas só que ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem aí duas vertentes. Você tem o cara que tem uma genética boa para resposta, mas não tem genética boa para poder suportar colaterais. Esse cara vai ter uma carreira curta, porque ele vai fazer o uso, vai desenvolver pra caramba e, infelizmente, esse cara vai ter prazo de validade. Dificilmente você vai ver ele chegar até competir um Master, alguma coisa do tipo. Né? Você tem o cara que tem uma resposta ruim anabólica, vamos dizer assim, para crescimento, mas só que tem uma super resposta para colaterais. Ele consegue suportar muito bem. É como se o organismo dele liberasse muito mais rápido. E isso aí já seria um caso que induziria cada vez mais aumento de dose, aumento de dose? Porque o cara... Mesmo vendo que o cara não tem resposta, porque é isso que acontece. Não, é que a resposta dele é menor. Então o que acaba acontecendo? Ele sempre vai pensar o seguinte: pô, eu vou ter que trabalhar com uma dose muito maior para poder tentar chegar no mesmo efeito que aquele indivíduo com uma dose menor. Na verdade, cara, isso é até comum dentro do campo da farmacologia, que a gente chama de ajuste de dose. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma doença que a gente não tem necessariamente conhecimento exato do micro-organismo que está causando isso, a gente trabalha com o que a gente chama de dose empírica. É uma dose de partida. Então, que nem, se eu fosse trabalhar com você hoje, eu não sei como é que você vai responder. Pode ser que eu te dê uma dose assim e você tenha uma resposta absurda. Assim como eu posso te dar uma dose desse tamanho e a resposta seja mínima. Então, é a partir disso, né, que a gente vai ter que trabalhar com o ajuste progressivo. Não existe dose correta, não existe como é que fala, protocolo engessado, não existe protocolo de internet, o ciclo de fulano. O ciclo de fulano é de fulano. Você entendeu? Exato. Então não adianta a gente chegar aqui hoje, gente, e falar assim, ó, meu amigão aqui, ele usou isso, isso e isso. Tá bom, pra ele beleza. Assim que nem você falou do Obina, pode ser que ele seja natural, pode ser que não seja. Não cabe a mim julgar, sim, certo? Talvez ele seja quase que um natural, tenha uma resposta muito boa, muito pouco, como a gente sabe que existe por aí. E qual que é a sua definição de natural? Aí, já pra deixar o negócio legal. Por quê? Porque, cara, existem hoje duas vertentes. Na verdade é o seguinte, a grande realidade, por isso que eu trouxe um cara que conhece do assunto, que a grande realidade é que quem chega nisso, já chega pensando nisso, já chega pensando em ciclo. Ciclar, você tá ciclando o quê? Por isso que os caras me perguntam pra caramba, e assim como o Adam acabou de falar, mano, não importa o que eu faço, você é outro ser. Você tem que ser tratado por outra pessoa, a pessoa te conhecer e a partir dali. E outra coisa, não é uma coisa assim simplesmente olhar pro cara, não. É realmente testar ele à base de exames, sim, ver como que está funcionando tudo nele, para a partir daí fazer algo. Perfeito. Né? Agora fala aí qual que é a sua definição de natural. De natural, né? Cara, pra mim definição de natural realmente seria o cara que nunca usou nada, né? Assim, criou-se um mito, né? Eu até discuti isso outro dia com um amigo meu, né? O Caio. E a gente falou o que seria um natural. Para as pessoas, ser natural é a pessoa que nunca utilizou esteroides. Porém, aí que vem a questão. Será que aquela menina que está querendo emagrecer e usa um adrenérgico, a gente pode falar que é natural?
Será que aquela senhora que está fazendo uma reposição com um DHEA, por exemplo, né? Uma Testogel, né? Que é modulação hormonal, a gente pode falar que é natural? Será que o indivíduo que usa, sei lá, um SERM, né? Que são os moduladores seletivos androgênicos, pode ser considerado natural? Então, assim, na minha concepção, o indivíduo natural é aquele cara que nunca fez uso de nenhum recurso farmacológico, certo? Se ele usa um suplemento, se ele usa uma creatina, se ele usa uma cafeína, algo do tipo, a gente ainda pode falar que é um indivíduo natural. E se ele realmente se construiu em cima daquilo, ele é um indivíduo natural. Agora, se a gente for levar ao pé da letra o que significa ser ergogênico, significa qualquer coisa que produza trabalho. Ergo significa trabalho, certo? Então, eu posso considerar creatina ergogênica? Sem dúvida. Eu posso considerar cafeína ergogênica? Sem dúvida. Então, por isso que hoje a gente deixa muito claro o que são recursos ergogênicos farmacológicos, e aí entram os esteroides, os adrenérgicos, tudo isso, né? E o que são recursos ergogênicos nutricionais, certo? Então, às vezes, você com certeza já deve ter passado por uma situação onde o cara tinha, pelo menos na nossa época, né? Eu tinha medo de tomar creatina. Não, tudo é pedra no rim, vai dar pedra Exatamente. no rim, isso, aquilo. Os caras fazem um teste em rato. Exatamente. E aí quer passar, como teve a proibição, e a gente teve que buscar por outros meios. Exatamente. Certo? Que a gente não parou de usar. Liberado, né? Hoje, ao contrário, né? Até se recomenda em alguns casos clínicos, né? Sim. E é até engraçado, né, que creatina tem estudos muito bons dela, mostrando realmente o potencial ergogênico dela. Dos recursos nutricionais, eu acho que é o mais potente de todos. Verdade. Mas, cara, eu acho que o grande problema hoje, e é muito legal essa sua abordagem de querer trazer isso para elucidar, eu acho que com o advento da internet, as pessoas meio que perderam um pouco do receio de fazer o uso do recurso. Exato. E eu acho que a questão da pressa, a questão do precisar mostrar que realmente atingiu um determinado objetivo num determinado período de tempo é o determinante. Então, se for parar pra pensar, cara, quantos anos você treina já, cara? Você tem 35 anos, mesma idade que eu. Eu já tô aí praticamente há 16 anos. Pois é, cara, eu já tô nesse negócio aí. Minha primeira competição foi em 2011, cara. Eu tenho até meu primeiro troféuzinho guardado lá, com um carinho. Então, e naquela época a gente não tinha uma ideia assim que, pô, vou competir, já tenho que usar alguma coisa. Você entende? Pra você ver, né? E eu acho que essa facilidade mesmo da internet. E outra coisa, na internet também é terra de ninguém. Exatamente, qualquer um fala o que quer, coloca ali. Tempos atrás surgiu aí, tinha um fórum aí que era muito para que eu li aquilo e eu falava, mano, isso aí é um bagulho feito para matar a pessoa, que não é possível. Sim. Porque o que os caras divulgavam ali, você falava, não, mano, não é possível um negócio desse. Sim, com Tanto certeza. é que a gente conhece casos aí que, pô, você fala, mano, lógico, outras coisas acaídas, mas, meu, tudo contribui. Tudo chegou a óbito. Entendeu? Tudo contribui. Sim. Então é isso. Eu quero sempre essa questão de ter o cuidado de falar sobre o assunto e falar de forma com quem conhece, porque, mano, tem que ser responsável por falar disso. Fico feliz, cara. Tem que ser responsável para falar disso. Agora, uma questão séria agora, como ele tocou no assunto. Comecei a treinar hoje. Você acha que em quanto tempo eu consigo subir num palco bem, para fazer um bom trabalho? Porque é isso, eu vejo um menino que começou ontem. Começou a treinar hoje e o cara já tá visando uma competição. O cara já quer ser igual aquele júnior famoso pra caramba, monstruoso. Não, cara, pra chegar num ponto desse, começando hoje, pelo menos uns 5 anos. Pra ver aquela questão, como eu vejo pessoas muito experientes no assunto falando, meu, digamos que um esporte de velho, porque, mano, você leva tempo, você construir maturidade física e tal, e chegar a um ponto. Sim. E aí aquele negócio banalizado, o cara olha e fala, não, eu tô quanto que ele usa? Quanto que ele usa? Ele usa tanto. Mano, eu multiplico por 10 isso aí e em um ano eu tô igual a ele, que tá treinando há 16 anos, há 15 anos. Isso existe, De jeito nenhum, cara. Às vezes até existe. Volta naquilo que a gente falou, prazo de validade. Infelizmente é uma realidade, a pessoa pode fazer isso realmente, ela pode aguentar as consequências depois. Eu acho que esse é o maior recado. Tem uma consequência, cobra-se o preço. Certo? Então, tenha consciência do que você vai fazer.
Porque é isso, desde quando eu pensei em trazer o Adam, era justamente para isso, para vocês verem da onde que eu também tiro informação, quem eu sigo, quem eu leio, quem eu acompanho, porque manja muito do assunto, conhece demais, é um especialista no assunto, mas só que não para também só nisso, certo? Não para só nisso. Por mais que eu veja tudo aquilo ali e falo, não, eu vou fazer. Não, você tem que ter realmente esse acompanhamento de alguém que vai, tipo, testar você hormonalmente, ver como que tá, né, todos os seus, para fazer algum trabalho, entendeu? Então, assim, é algo muito sério, gente. Não é um assunto simples como eu vejo as pessoas me questionando de forma que eu falei, caramba, é isso aí, né? Tipo um pirulito, né? Exato, o cara toma aí. Entendeu? Então é dessa forma. Pessoal, vocês viram falando sobre tempo de preparação. O cara é um dos maiores preparadores que eu conheço, cara. O cara é o cara que tem um conhecimento monstro. Então, só para vocês verem que, assim, é legal a gente sonhar, é legal a gente chegar e ter um foco e falar assim, mano, eu vou ser competidor, eu vou ser de alto nível. Só que, cara, ter paciência para isso. Como o Adam falou sobre prazos de validade, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sobre abuso, que é uma coisa muito comum, e a gente falou muito aqui, a gente não se ligou a gênero, tá? Mas hoje a gente conhece meninas que faz coisa pior do que homem. Com certeza, com certeza. E eu acho que é muito pior porque os danos são muito mais agressivos, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Porque na realidade nada foi feito baseado nelas. Não, nada disso. Inclusive a gente pega aí protocolos que aparecem na nossa mão que você fala, isso aqui era para ser feito para um homem, não para uma mulher. Absurdos que existem e são corriqueiros. Exatamente, né? Exatamente. Corriqueiros. Então, assim, eu acho que hoje, quando você for trabalhar com alguém, primeira coisa, não busque somente a experiência prática dela. Não estou querendo vender meu peixe, né? Mas não busque somente a experiência prática dela, porque como nós dissemos, muitas pessoas elas vão fazer o que for necessário para poder trazer resultados, para poder divulgar o próprio trabalho, mas esquecem que ela trabalha com o ser humano, ela esquece que ela trabalha com uma pessoa que é uma mãe de família, um pai de família, o filho de alguém ou a filha de alguém, e que isso pode trazer uma desestruturação na vida dessa pessoa. Então, você que faz esse tipo de coisa, tem um pouquinho mais de consciência, põe a mão um pouquinho mais no teu coração e pense que podia ser sua filha, seu filho, que poderia passar por uma situação dessa. Exato. Cara, olha, para finalizar aqui a nossa conversa, porque a gente veio aqui para treinar e aí eu puxei pra gente trocar uma ideia. Ainda tem treininha. Para finalizar isso aí, é o seguinte, pessoal. Sobre questionamentos que você tiver a respeito, coloca aí nos comentários. Dependendo de como for esse interesse, tá? Porque eu não estou trazendo qualquer um. Quem conhece sabe, eu não estou trazendo qualquer um. E eu vou pedir para ele deixar o Instagram dele também para vocês acompanharem, porque, cara, é muita informação, informação de quem faz as coisas com responsabilidade, tá? Então, assim, questiona aí embaixo, dependendo da quantidade de questionamento que a gente tiver, a gente monta um quadro para perguntas e respostas. E aí, nessa questão, aí sim a gente procura ser mais técnico, porque o que eu pedi para ele, pelo conhecimento dele, porque o cara é sensacional, eu pedi para que ele não fosse tão técnico, tá? Então, assim, a gente quer dar uma abordagem sobre um assunto que, cara, é total ligado, entendeu? Então, assim, a gente quis dar uma abordagem para falar sobre esse assunto e aí verificar também o interesse de aprender de verdade. Não aprender que alguém vai te indicar nada, mas é falar sobre danos, sobre riscos, sobre respostas, coisas do tipo, tá? Também assim, coloca o seu questionamento aí, já com a consciência também de que não vai ser uma consultoria de graça que você vai ter, não. Porque às vezes eu vejo questionamento que os caras fazem em umas lives que eu falo, irmão, na moral, eu não responderia. E às vezes o cara olha e fala, mano. Não, o cara faz uma pergunta que leva, sei lá, 2 horas para responder, é uma aula praticamente. Entendeu? Então é essa questão aí, pessoal. Fica ligado aí, a gente vai finalizar aí com o treino que a gente já vai fazer. E qual que é o Instagram, pessoal? O Instagram é um pouquinho difícil, né? Mas só que eu acho que não vai ser tão complicado. É war, com 2 As, underline, team, certo? De time. Lá você me encontra facilmente, o perfil é do time mesmo, então além de fotos minhas você vai acompanhar a preparação dos meus atletas, vai acompanhar textos específicos sobre a parte de fisiculturismo, hormônios, preparação e ergogenia de forma geral, beleza?
com aquela responsabilidade de ser, não, sem com dúvida. conhecimento, sabe? Porque, cara, meu maior medo é de alguém olhar e falar assim, não, o árbitro está induzindo. Não, jamais, jamais. Tanto Não. é que pode ver, se alguém pode perguntar para quem for. Todo mundo que me questionou sobre não teve resposta como queria ou como gostaria. Não. Porque, cara, você tem que ser responsável com isso. Já tenho 35 anos, não sou um moleque, certo? Eu até aparento, que eu tô ligado que eu aparento. Mas... Você é cara de tiozão, né? Não sou um moleque, então por isso, cara, tem que ter muita seriedade para tratar disso. E como o Adam falou, a maioria das pessoas hoje, eu vejo isso, que vai simplesmente no empirismo. Sim. Né? Ah, deu certo comigo, eu vou fazer com outro. Meu irmão, não é bem assim que as coisas funcionam. Quer dizer, não é nada assim que as coisas funcionam, certo? Então, pessoal, fica ligado aí. Eu volto novamente. Hasta la vista. Nós. Três, dois. Aê! Vem aqui, vem. Puxa, puxa. Puxa pra ele aqui agora, vai. Ai, coragem. Assim, isso. Pra dar o pico do bíceps, certo? Tenta não cair, fica mais reto. Puxa o barro. Expansão. Põe aqui na altura da sua costela. Desloca esse carro. Cotovelo lá na frente. Isso. E os caras falam que tem que treinar pós-treino, né? É, então. Vai. Abaixa aqui. Gira aqui. E sobe esse ângulo. Assim, ó. Sobe aqui assim, ó. Aqui, assim, ó. Isso. Nossa, mano. Alinhados. Olha como é que você melhorou a tua pose.